pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Que Investe. Quem fala é de Pinheiro, e no vídeo de hoje, em mais um quadro Análise Educacional Ação e Movimento, vamos falar sobre IMEAL, o papel aí que vem dentro de uma tendência de baixa que se perpetua aí desde julho. Então já vem dentro de uma tendência já de médio prazo, já uma tendência de baixa. E nos últimos pregões aqui eu achei bastante interessante, até reforcei aqui uma entrada na ponta vendedora, que foi justamente dentro dessa figura gráfica que se desenhou aqui nos últimos pregões. A princípio vinha dentro aqui desse range, passou ali praticamente o mês de agosto todinho e a metade do mês de setembro dentro desse retângulo aqui, ou seja, dentro desse range no qual a gente pode ver um acúmulo de preço, aonde o preço não tinha uma definição, se dava continuação na tendência, a referência que era a tendência até então ali de queda, né, um viés baixista, ou se ela fazia a reversão dessa tendência e dava continuação para cima. Então a gente pode ver que o papel ele optou ainda dar continuação desse movimento para baixo, ou seja, vou mostrar aqui para vocês o que basicamente estou tentando repassar para vocês. Então a gente consegue ver claramente que entrou em uma tendência de queda de curto prazo e aí ficou dentro de uma lateralização no range, ficou nesse patamar aqui e não decidia se vinha para baixo ou se ia para cima. Mas aí a semana passada decidiu dar a continuação do movimento para baixo. E aí o que eu vi aqui em relação à oportunidade de entrada na ponta vendedora, eu achei bastante interessante que o papel ele ensaiou uma bandeira e aí me deixou um mastro e fez aqui a bandeirazinha, fez uma correçãozinha que por coincidência, deixa eu só melhorar aqui para vocês, que por coincidência acabou deixando aqui a princípio um padrão de candle, que eu sempre comento aqui nos meus vídeos no canal, padrão de candle, que aqui eu poderia considerar um spin top, e em seguida deixou também outro candle também que é parecido com a estrela cadente, não está ali num topo, né, uma estrela cadente de literatura de livro, ela basicamente nesse formato, ele teria que ser formada aqui assim em cima da região de um topo. Então seria aqui uma estrela cadente, com uma sombrinha ou sem sombra. Só que dentro do contexto geral acabou deixando aqui dois candles que ele traz uma conotação de padrão de baixa dentro do seu contexto. Então tem uma perna de impulsão, perna de correção, deixou dois candles que tem uma conotação psicológica de padrão de baixa, então reforçando aqui a continuação do movimento para baixo. E aí, logicamente, eu desenhei essa bandeirazinha aqui, que é justamente, eu tenho o meu mastro e eu tenho minha bandeira, que é justamente a perna de impulsão, perna de pullback, a perna de correção, e eu pensei, poxa, tá muito bonito aqui. Então eu pensei aqui, cara, se perder aqui a mínima dos R$3,31 é a oportunidade de trade. Então foi o que aconteceu ontem. Foi acionado a venda, ou seja, o posicionamento da ponta vendedora, e aqui o mercado está dando a continuação no pregão de hoje, tendo em vista que ontem foi dia 29, ou seja, ontem foi terça-feira, hoje é quarta-feira, e aí dando a continuação desse movimento aqui. A princípio eu tenho esse fundo aqui que vai atuar como um certo suporte aqui nesse movimento, mas a minha expectativa logicamente é que ela venha buscar aqui o meu alvo, que está aqui por volta dos R$2,91, tendo em vista que o preço ele pode cair tranquilamente até os R$2,57. Por quê? Porque se eu for olhar a memória de preço em relação a suporte e resistência, a próxima faixa de suporte que eu considero é justamente esse fundo aqui, que por coincidência é até um fundo duplo, no qual o preço foi lá, testou duas vezes, depois rompeu para cima, rompendo aqui essa região de topo. Então reforça essa memória de preço, que essa região aqui dos R$2,60, R$2, entre R$2,60 e R$2,55 é uma região logicamente
de suporte, onde vai haver ali uma briga entre compradores e vendedores. A gente pode ver claramente que houve aqui e houve aqui por 2 vezes. Então, eu estou nessa expectativa que o mercado ele venha tranquilamente buscar o meu alvo aqui nos R$ 2,91 e pode até mesmo chegar aqui nos R$ 2,57. Se acaso você tiver posicionado no papel, lógico que não é recomendação de compra e venda, nem tampouco uma recomendação de você permanecer no papel ou sair do papel, mas é apenas um conselho meu, certo? Se eu estivesse posicionado na ponta comprador e meal, eu pensaria em me desfazer dos papéis, tendo em vista em pegar uma oportunidade no qual o preço tivesse, no qual a ação tivesse mais barato. Então, aonde possivelmente a ação pode ficar mais barato, que é justamente aqui próximo dos R$ 2,57, né? Que é justamente aqui aquela região que eu mostrei para vocês no gráfico, região de suporte, o qual por coincidência acabou deixando ali um fundo duplo. Então existe aí uma perspectiva, uma expectativa, lógico, no cenário teórico, um cenário aí de projeção que possa vir aqui tranquilamente nos R$ 2,56. Então, se eu tivesse posicionado na ponta vendedora, eu pensaria em me desfazer da posição, esperaria ficar mais barato e aí me posicionaria novamente. Lógico, se eu tivesse um perfil de um position, no buy and hold, e se dentro dos pilares fundamentalistas, né, dos pilares fundamentais, a empresa, de modo geral, fosse uma empresa aí que tem uma expectativa de crescimento, tem uma boa liquidez financeira, enfim, tem bons indicadores financeiros, indicadores econômicos, indicadores de imagem, enfim. Se tivesse todo esse conjunto, eu pensaria em me posicionar novamente. Caso ao contrário, eu optaria ficar de fora e pegaria uma oportunidade melhor em meal 3. Então, isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui na nossa análise educacional Ação e Movimento. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.